Gramsci foi um filósofo italiano que viveu na década de 1930 na Itália e escreveu, durante o seu tempo na prisão, os chamados Cadernos de Cárceres. Hoje nós vamos falar sobre o gramscismo. O que seria o gramscismo? Para vocês entenderem melhor e para ficar mais popular, vamos falar que seria a mesma coisa que o marxismo cultural. Quando a gente fala em marxismo cultural, a gente está falando de novos pensadores que pegam a teoria de Marx, mas não colocam a teoria de Marx de forma a ser aplicada pela revolução principalmente, mas sim pela introdução paulatina das ideias dentro da sociedade sem que a sociedade perceba. Ou seja, você vai pegar a infraestrutura da sociedade, principalmente as bases principais, que são a família, que é a religião, que é o sistema ético que você vive, os seus valores principais. A partir daí, eles vão entrando, minando seus valores, minando a sua escola, através da sua escola, através da sua religião, eles vão se colocando, vão colocando as suas ideias e substituindo aquelas ideias anteriores, aquelas ideias éticas baseadas nos 3 pilares, que são a ética cristã, que são a filosofia grega e que é o direito romano. Eles vão começar a destruir estas bases a partir da infiltração dentro do sistema. A partir daí não se tem pressa, se faz devagar, se implanta devagar, se coloca as ideias de maneira bem suave até chegar num patamar mais avançado, onde está de fato o ideal do marxismo. Então, o gramscismo, da mesma forma que a escola de Frankfurt, são escolas marxistas e que estão a serviço da implantação do socialismo, só que de uma maneira cultural. Então, vamos introduzir o marxismo, o socialismo a partir da cultura. Como se introduz o marxismo cultural e o gramscismo, no caso, a partir da cultura? Você vai entrar nas escolas, por exemplo, com professores preparados para dar aula em cima daqueles valores que pregam o socialismo. Porém, da mesma forma que você explica os valores sociais de maneira bem disfarçada, você também vai tentando minar, você vai tentando desgastar aqueles valores que são valores atuais daquela sociedade. Exemplo, se você é um autor de novela, o que você pode fazer? Você está lá na década de 70, então você quer introduzir uma novela que fale das relações entre o homem e a mulher, das dificuldades dessa relação no casamento. Por quê? Porque a sua intenção não é amenizar as dificuldades no casamento. Você quer, na verdade, a destruição da família. Mas o que você faz? Você não vai entrar falando que você quer destruir as bases familiares para você implantar mais facilmente o socialismo ou o comunismo. Você vai no lado humano, no lado dos direitos humanos. Então você vai dizer assim: não, vamos colocar aí um casal, né, onde a mulher é agredida pelo homem, onde o homem é um opressor. Logo, vamos falar do divórcio. O divórcio é uma coisa boa. Então você introduz o divórcio, que pode parecer uma coisa boa, porém com um objetivo, com uma intenção por trás que não é nada boa. A intenção não é libertar aquela mulher daquele homem dito opressor. A intenção, na verdade, a intenção de fato é você destruir bases, destruir infraestruturas, destruir família. Esse conceito de família, de ética, de valor, isso atrapalha a implementação do comunismo. Logo,
devemos destruir essas bases. Na religião, acontece a mesma coisa, a gente também pode dar exemplo. Na religião, infiltra-se a partir da entrada de líderes religiosos que vão começar a falar de uma maneira mais suave, que vai deixar os assuntos de fé e os assuntos de ética, de valores, de punição, principalmente, mais suavizados. Então vai ficar tudo mais suave, tudo mais humanizado, aparentemente. Então, de início, você pensa, nossa, esse líder é muito bom. Aí você destrói um outro líder que é mais tradicional, que pensa de uma maneira mais rigorosa dentro dos escritos sagrados. Você destrói aquela imagem daquele pregador e constrói uma nova imagem de pregador. Começa a infiltrar-se também dentro da religião. Então você entra dentro da religião, você entra dentro da família e pouco a pouco você vai destruindo essas bases, essas infraestruturas que dão sustentação a um modelo de sociedade. Por quê? Qual é o objetivo? Você realmente está pensando nas pessoas, nos humanos, como eu falei agora de pouco em relação à família? Não, você não está pensando nas pessoas. Geralmente, essas pessoas que seguem o socialismo e o comunismo, elas nem acreditam na existência de Deus. Então elas se infiltram lá, porque seria muito mais difícil elas tentarem pregar alguma coisa ou modificar as ideias das pessoas a dizer que Deus não existe, a dizer que o eterno não existe. Então vamos nos infiltrar dentro da igreja e a própria igreja vai nos ajudar futuramente a espalhar as nossas ideias. Então as ideias, elas são construídas paulatinamente dentro desse sistema de marxismo cultural, gramscismo, e as pessoas não vão percebendo. É como uma teia de aranha, você vai sendo cercado, quando você vê, você já está preso. Muitas pessoas não conseguem nem sair. As pessoas passam realmente a acreditar, a pensar da mesma forma que pensa um marxista. Ou seja, o gramscismo, ele tem uma linha de inteligência, né, que se infiltra na cultura. Locais que a gente pode perceber isso facilmente são nas novelas, nos filmes, nas obras de arte de forma geral, dentro das escolas. Quando você pega livros para ler dentro das escolas, todos os livros, não vou falar livro de filosofia ou de sociologia ou de história, como muitas pessoas falam, livros quaisquer. Por exemplo, livro de matemática. Você pensa, nossa, mas matemática é uma coisa exata. Como vai colocar gramscismo, como vai colocar a escola de Frankfurt, marxismo dentro de um livro de matemática? Através das ideologias. Se você constrói uma situação, um problema, dentro dessa situação, você coloca os seus ideais marxistas, sem que as pessoas percebam. Quando menos se espera, todas as pessoas estão preparadas, o sistema lá em cima está pronto para ser implantado, porque toda a base foi destruída. Fica esperto.